Fala geração B2B, Aslan Moura por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso novamente estar aqui no B2B Talks. Hoje o dia foi insano, um dia daqueles bem corridos, mas eu fiz de tudo para estar aqui hoje no B2B Talks fazendo essa gravação. Hoje eu tenho um convidado muito interessante. Já já eu apresento ele. Antes eu quero falar com vocês sobre o B2B Day. O B2B Day que vai acontecer na cidade de Caculé no dia 12 de setembro, agora na próxima semana, 12 de setembro. O B2B Day, que é um evento inteiramente gratuito, é um evento social da B2B e é um evento que a gente vai trabalhar juntamente aí com vários especialistas, com empreendedores, quatro aspectos do profissional mais valorizado no mercado atual: liderança, comunicação, inteligência emocional e produtividade. Então, vocês não podem perder, dia 12 de setembro, o nosso B2B Day. Quero também agradecer aqui aos nossos patrocinadores, àquelas empresas que nos ajudam aí a fazer tudo isso acontecer. Quero agradecer a Caculé Gás, ao Grupo Nato da Nacional Gás, a Moto Mais, Connect Telecom, um agradecimento especial aí à Loja Identidade e à Aramis, que me investe hoje. E olha, eu já era fã da Aramis, já era consumidor da Aramis, sendo patrocinado por eles então agora? Pronto. Vamos lá, vamos começar hoje o nosso B2B Talks. Senhoras e senhores, hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Paulo Henrique. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Paulo, gente, eu vou apresentar aqui, vou falar um breve currículo dele. Paulo que é casado, Paulo é pai de 2 filhos, ele que é técnico em contabilidade, já temos algo aqui em comum, eu sou bacharel em ciências contábeis, vereador por 4 mandatos aqui na cidade de Caculé. Paulo foi presidente da Câmara ali nos anos de 2017 a 2020 e é o atual líder da oposição na Câmara. Falei certo, Paulo? Exatamente. É isso mesmo? Isso. Muito bacana. Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Para a gente dar um start aqui, eu imagino que todo mundo conheça o Paulo Vereador. Mas eu quero conhecer e quero que o público aí de casa também conheça quem é o Paulo, ser humano, o Paulo como pessoa. Me conta um pouco de você, me conta um pouco da sua história. Fala pra gente aí, todo mundo que quer nos ouvir. Antes de mais nada, eu quero desejar uma boa noite a todos e, nessa oportunidade, agradecer por estar aqui e podendo falar um pouquinho da minha pessoa, do meu trabalho e a população de Caculé conhecer um pouquinho mais da minha vida. O Paulo Henrique Pessoa, Ashley, ele veio de uma família pobre, perdi meus pais muito cedo, Eh, e mas mesmo dessa forma, continuei acreditando no todos os ensinamentos que ele me deu, que eles me deram, de ser correto, ter um coração bom. E isso eu tenho levado para toda a minha vida. E hoje que eu sou pai de 2 filhos, eu sempre tenho digo para eles que o que eu mais quero é que eles sejam pessoas de bem. Me formei no ano de 92 em técnico de contabilidade no Colégio Estadual Norberto Fernandes, onde tive a oportunidade de ter professores maravilhosos que até hoje são meus amigos, são pessoas que eu encontro e tenho orgulho de ter convivido esse tempo com eles, porque aprendi muito também. Foi a extensão da minha família, a escola. Eu fui sempre um aluno muito respeitoso com os meus professores, porque eu tive como verdadeiros pais. E isso me orgulha muito. No ano 2000, me interessei pela política, pelo fato de ter vindo de famílias que sempre gostaram de política, de fazer política.
E aí me interessei em ser candidato a vereador naquela época. Recebi o convite, aceitei de pronto, e nessa época concorri ao cargo de vereador, perdi aquela eleição em 2000 e acreditei que ali era o início de uma nova vida, de novos planos que eu tinha preparado para mim. Em 2004, tornei candidato a vereador e mais uma vez fui derrotado. Foi aí que Luciano, na parceria já com Luciano Ribeiro, que ele foi eleito prefeito pela primeira vez, e continuei fazendo aquele trabalho de fazer política por gostar e para o bem da cidade. Em 2008 fui vitorioso. E de lá para cá, essa história que todo mundo já conhece, estou na política desde 2008, como vereador, ocupando cargo lá na Câmara, já fui vice-presidente, já fui primeiro secretário e também no último mandato do nosso grupo eu presidi aquela Câmara por 4 anos, onde tenho muito orgulho de dizer a todos vocês pelo trabalho que eu dediquei ali e pelo resultado desse trabalho, entendeu? Uma coisa que eu sempre gosto de salientar para as pessoas que todas as eleições minhas eu tive sempre superando o número de votos. Isso eu gosto de falar por conta de que é uma prova de que meu trabalho, deixando a modéstia de lado, tem sido bem feito. E eu tenho muito orgulho disso. E acredito que a população de Caculé me conhece, sei que a política deles tem as diversidades, tem aqueles que não agradam, mas tem um respeito por todos. Muito bacana. Uma história como é da maioria dos brasileiros, a gente cresce, a gente passa por dificuldades, a gente se supera e a gente vai em busca dos nossos objetivos. E bacana, hoje a gente está falando com Paulo, vereador, e Paulo, a cada 4 anos o Brasil para eleger prefeitos, vereadores. Esse ano, se eu não me engano, serão mais ou menos, em média, ali 5.000 prefeitos e 57.000 vereadores. Penso que seja bem importante, muito importante para todo mundo que está nos assistindo, entender qual é o papel do vereador no contexto político e da sociedade. Explica isso para a gente, eu acho que é bastante importante. A gente ouve muito falar vereador, vereador, mas qual é o real papel do vereador? Eu acredito que isso tenha sido uma ótima pergunta, porque, infelizmente, em cidades pequenas como a nossa, o verdadeiro papel do vereador, ele é pouco posto em prática, porque a população vê muito o vereador como um assistencialista, onde você tem que trabalhar tentando resolver o problema individual de cada um cidadão. Porém, o verdadeiro papel do vereador é criar projetos de lei e, acima de tudo, fiscalizar o poder executivo, onde não é uma tarefa fácil, mas o vereador, quando se propõe a conduzir o seu trabalho nesse sentido de criar leis para que venha beneficiar a população do município e também ao nosso município e, acima de tudo, fiscalizar o Poder Executivo, ele está cumprindo com o seu dever. Mas, como eu lhe disse, eu vejo o Caculé, como todas as cidades pequenas, o vereador pouco atuando nesse projeto. Então, é uma realidade muito triste, mas, infelizmente, é o que acontece no nosso município. Eu até digo isso porque não que o vereador não possa ajudar as pessoas. Eu acho que, independente de estar vereador ou não, nós somos seres humanos e se nós temos uma condição melhor e que possamos ajudar o próximo, isso é natural. Mas não como o trabalho do vereador, a função do vereador. Faça como ser humano, como eu faço, como todos, ou até mesmo você que não está na área política, pode simplesmente fazer. Eu vejo dessa forma e eu fico um pouco triste quando eu vejo hoje na Câmara poucos projetos de lei criados por nós vereadores, que eu acredito que Caculé seria muito melhor se a gente começasse a trabalhar nesse sentido. Excelente, Paulo.
Explica pra gente aqui, né, você foi falando aí, eu fui pensando que o papel principal aí do vereador é criar, revisar leis. E aí tem um outro papel que você trouxe, que é de fiscalizar o poder executivo, de fiscalizar os prefeitos. Nas cidades pequenas, não é esta a realidade. Na sua visão, o que é necessário para mudar esse contexto, mudar esse cenário e o vereador passar a ser mais atuante? Porque, como você colocou bem, essa ajuda individual, né, é a necessidade. Eu imagino que a necessidade é. As pessoas elas vão procurar para ser aquela necessidade realmente individual e não do coletivo. Porque o que incomoda é o que incomoda o que está mais próximo. Mas, na sua visão, o que é que pode ser feito para mudar esse cenário? Pronto. O que eu acredito e que é a participação da população, ela é fundamental nesse sentido. Não nesse período eleitoral. Eu acho que a população tem que participar da vida cotidiana do seu vereador, do seu representante nos legislativos. Participar das reuniões da Câmara, tentar sentar com os vereadores, cobrar mais dos vereadores, não só nesse período. Eu sempre digo bem claro, os vereadores, talvez quando chega, todos eles, incluo a mim também, entendeu? Quando chega nesse período eleitoral, costuma pregar uma realidade, quer dizer, uma narrativa que não é a realidade, com o objetivo de agariar votos. E se a população talvez participasse mais ativamente, diretamente da vida do vereador, ele saberia escolher melhor o vereador, o seu representante na Câmara, e assim, naturalmente, teríamos uma Câmara mais forte, mais coesa e com maior responsabilidade de cumprir com o verdadeiro dever, que é de fiscalizar e criar projetos de lei. Você que está nos assistindo, segue o conselho de Paulo. Sejam mais participativos, porque é dessa forma que haverá um estímulo para melhores decisões, pensamentos melhores, em prol de uma comodidade. Sua participação é essencial em todos os contextos. Paulo, agora, mas fala pra gente aí um pouco mais. Eu estou aqui curioso, imagino que o pessoal de casa também. Como é que é esse papel de fiscalizar o executivo? Eu imagino que deva ter aí vários desafios. Explica pra gente como é que funciona, eh, me dá mais detalhes dessa função, os desafios que se passa, e você só não, né? Dos vereadores em geral exercendo esse papel de fiscalização, porque ninguém gosta de ser fiscalizado. E imagino que, obviamente, a gente está falando de poder público e tem que ser tudo transparente. Mas fala para a gente um pouco sobre isso. Veja só, não é uma tarefa muito fácil, ela é árdua, porém é muito prazerosa, pois você está ali representando uma parte da população que depositou um voto de confiança e que você tem que mostrar para aquela população que você está cumprindo com o que eles acreditaram. Eu fui vereador por 3 mandatos com o prefeito, ligado ao prefeito, mas mesmo assim continuei fazendo o mesmo trabalho de fiscalizar. Mas quando me tornei oposição e líder da oposição na Câmara, foi um trabalho muito mais, uma tarefa muito mais difícil, porque diante de todos esses 3 anos e 9 meses, nos deparamos com muitas coisas que acreditamos não estar certo, tanto que levamos ao conhecimento dos órgãos fiscalizadores, levamos ao Ministério Público todas essas denúncias para esclarecimentos. Não estamos em momento nenhum acusando ninguém. Fazemos aquilo que é o papel do vereador. E por essa razão, nós encontramos uma barreira muito grande por Caculé ser uma cidade pequena, onde eu sempre digo uma cidade pequena e de uma grande família. E eu fico muito triste quando as pessoas não conseguem entender, discernir o vereador da pessoa. Então, eu, quando vou cumprir o meu papel de vereador, eu estou fazendo aquilo ali porque é a minha tarefa. Não que eu tenha nada contra ninguém. Eu queria que as pessoas respeitassem esse trabalho e que levassem em conta o Paulo Henrique amigo também.
não soubesse diferenciar uma coisa da outra. Mas isso tem trazido para mim um transtorno muito grande, mas em momento nenhum eu me arrependo daquilo, porque eu tenho uma consciência tranquila de que eu fiz o que era melhor para Caculé e o que eu acreditava que estava fazendo. Então, mas muito tranquilo e de cabeça erguida. É, em vários contextos da vida, isso acaba acontecendo. As pessoas, elas vão se distanciando à medida que a gente também vai ah, colocando em prática o nosso dever, ou vai mudando de pensamento, vai mudando o mindset, a gente acaba se afastando algumas pessoas. Mas isso acontece com você? Algum tipo de hostilidade na rua? Como é que funciona isso aí no seu dia a dia? Sim, eu quero até deixar claro aqui que eu nunca, em momento algum, fiz nada com o intuito de agradar todas as pessoas. Perfeito. Eu procurei sempre ser justo. Eh, no dia a dia, a minha vida é muito tranquila, não tenho, assim, hostilidade das pessoas. Às vezes vejo nas redes sociais algumas coisas assim que fico muito tranquilo, aceito com maior tranquilidade, vivemos num país democrático e eu defendo muito a democracia. Defendo muito, respeito a opinião contrária à minha, mas eu fico triste é quando a minha opinião não é respeitada. Mas jamais entrei em atrito ou bati de frente com alguém por pensar diferente de mim. Hoje são quantos vereadores que tem na Câmara, Paulo? São 11 vereadores e passamos um período dessa gestão com 3 da oposição. Eu mais 2, Luiz Carlos e Anderson. E hoje a Câmara ela é dividida entre 6 da situação e 5 da oposição. Isso veio ocorrendo nos últimos tempos aí da atual administração, a discordância da forma como o atual prefeito foi conduzindo a sua administração foi deixando a insatisfação de alguns vereadores. E hoje a Câmara ela é dividida por 6 vereadores da situação e 5 da oposição. Bacana. Mas o que é assim que acaba causando essa discordância dos vereadores? Ali naquele contexto, pelo que você está trazendo aí, o que é que mais motiva essa discordância? Olha, o que eu acredito que tenha acontecido em Caculé, né, eu digo isso com propriedade e conhecimento, que a atual administração, Poder Executivo, ela deixou muito de lado o, o Poder Legislativo, a falta de respeito, porque são poderes independentes, porém harmônicos. A gente não tem tido, da parte da administração pública, do Poder Executivo, o respeito adequado para que possamos ter um, um trabalho em harmonia. Porque quando eu digo isso, a gente não é Paulo Henrique que está ali. Não é Anderson, não é Luiz Carlos, não é Edmilson. São, é uma parte da população que está ali. Então a gente tem que, quando eu for em algum órgão público para reivindicar algum direito da população, eu estou ali representando uma parte da população. E a gente quer gostaria que o Poder Executivo tivesse isso. Porque em momento nenhum eu fui eleito com o objetivo de ser inimigo ou tentar atrapalhar a atual administração. Pelo contrário, meu objetivo era que Caculé estivesse bem para que as pessoas estivessem bem. Esse foi o meu objetivo. Foi para isso que eu fui eleito, foi para isso que as pessoas acreditaram em mim. Muito bom, muito bom. Um trabalho harmônico, pelo que Exato. você falou. Paulo, e falando assim de causas, de bandeiras, qual a bandeira aí que você defende? Olha, eu como fui vereador, já estou vereador já há 16 anos, a evolução do ser humano, e isso é muito importante eu salientar, porque eu acredito na evolução do ser humano, nunca no retrocesso, nunca no retrocesso. Quando meu primeiro ano de vereador, eu tive uma ideia interessante que eu levo como um marco do meu trabalho como legislador, que eu criei no nosso município aqui, juntamente com o prefeito da época, Luciano Ribeiro, o transporte universitário gratuito para estudantes que faziam faculdade em Caeté e Guanambi. Eu me lembro que no início a gente tinha 12 estudantes que faziam faculdade nesses dois lugares.
Em 6 meses, conseguimos colocar mais de 40 estudantes para matriculados nessas duas faculdades, de Caetité e Guanambi. E com o tempo foi crescendo, crescendo, e depois eu tive o outro prefeito, acabou mudando o projeto, como era totalmente gratuito, ele passou a dar uma contribuição, porque aumentou o número de estudantes. Então, onde que tinha cedido pela prefeitura, já não suportava o número de alunos, e aí ele fez. E com a atual administração acabou cortando tudo, e eu não sei hoje como é que vive isso. Esse foi uma das primeiras bandeiras que eu defendi, da educação e da juventude. Porém, nesse último mandato, e é uma causa nobre, porém eu gosto de colocar para as pessoas, porque eu sou cobrado, porque não fiz isso antes, quando estava do lado do prefeito. Mas todos nós sabemos que o autismo ele se deu um destaque muito maior nesses últimos 3 anos. E a realidade de Caculé hoje ela é impressionante. Quando eu conheci algumas pessoas, algumas mães atípicas, eu tive a oportunidade e para mim foi um prazer imenso, porque eu me tornei um ser humano muito melhor. E todos os dias eu agradeço a essas mães por conhecer a vida cotidiana delas, dos filhos delas, entendeu? E eu abracei essa causa, achei interessantíssima e quando eu vi aquela situação e percebi que o poder público municipal estava, não estava dando a real importância a esse cuidado dessas crianças, eu comecei a levantar essa bandeira. E um dos projetos que eu sempre gosto de salientar, que eu presenciei alguns fatos assim muito tristes, que foram crianças autistas indo fazer o seu tratamento em outras cidades, dentro de uma ambulância com 6 pessoas, dentro de um coletivo com várias pessoas. E aí eu estudando sobre o autismo, eu descobri que essas crianças, ela tem esses transtornos, ela causa assim desregulação total quando elas participam de outros ambientes, com outras pessoas, e para voltar ao normal demora talvez até dias. E quando eu presenciei isso, eu tive a ideia de criar um projeto de lei na Câmara, onde daria transporte exclusivo para essas crianças fazerem os seus tratamentos em outros municípios, como Vitória da Conquista, o Guanambi. E aí eu criei esse projeto de lei. Eu acho um projeto muito interessante que eu vou levar para o resto da vida essa briga. Muito bom. Infelizmente não foi a ideia dos demais vereadores que compõem a base do governo, porque eles foram contra. E eu sei que eles não fizeram isso porque queria prejudicar essas crianças. O alvo era mim, era eu o alvo, não era as crianças, mas acabou atingindo elas. Mas eu continuo acreditando, não desisti da luta e logo em seguida eu criei, vendo a situação dessas mães e, e eu presenciando o sofrimento delas, porque nós tratamos a mãe atípica como guerreiras, heroínas, e na verdade são pessoas frágeis, sofridas, elas perdem o amor próprio, e essa é a verdade. E você tem uma ideia de uma pesquisa que eu fiz, 78% dessas mães atípicas, elas são abandonadas pelo companheiro, porque eles não aceitam muito ter uma criança autista dentro, um filho autista. Então, essa briga eu abracei, essa causa, e eu levo adiante. E depois fui criar um projeto de lei também interessante, que é sobre o cuidado com as mães atípicas, cuidando de quem cuida. Foi aprovado pela Câmara, espero que o gestor cumpra com o que está ali naquele projeto, que é criar uma semana de orientações, de apoio a essas mães, né, para que elas tenham estímulo melhor de vida, que elas se sinta valorizada. Porque a gente sabe que a gente prega de que são heroínas, na verdade elas não são, são sofridas, psicologicamente arrasadas, que você teve uma oportunidade aqui já de estar com elas e você já percebeu essa história. Então, quem conhece de fato, quem aprofunda no conhecimento do autismo e das mães atípicas, abraça, sensibiliza com essa causa. Esse foi hoje essa é a minha bandeira. É uma excelente bandeira. Realmente, de fato, Paulo, eu recebi um grupo de mães aqui no B2B Talks, o grupo de mães da AMED,
que trata ali do TEA, né, do transtorno do espectro autista e da dupla excepcionalidade, liderada por Preta Guimarães, e elas trouxeram naquele momento ali justamente esses quesitos dos quais você está falando, dessa falta de apoio, eh, do descumprimento de vários aspectos que hoje existe uma lei chamada Berenice Piana que trata dessas questões e que o município não vinha cumprindo. E, na sua visão, isso acontece por qual motivo? É a falta do conhecimento? Você trouxe um aspecto aí que me chamou muito a atenção, que não foi contra as mães, mas você era o alvo e é difícil às vezes entender a gente deixar de ir a favor de uma causa por não ser de uma situação ou ser uma oposição, enfim. Explica, na sua visão, o porquê, o que seria a causa dessa real falta de apoio? É muito mais falta de conhecimento, falta de boa vontade de fazer, e se existe uma lei, por que não se fazer cumpri-la? Eu acredito que seja um pouquinho de cada coisa. Falta de conhecimento, falta de solidariedade, de amor ao próximo, porque quando você começa a entender e ouvir essas mães e o que a administração prega, E é toca muito, porque eu vi essa história e essa história dessas mães realmente me emocionou bastante. No dia, eu me recordo, Paulo, que no dia do podcast eu cheguei às lágrimas, ouvindo a história que ela estava contando. Inclusive, elas falaram que uma mãe que você estava falando aí, ela é comparada a um soldado em combate, né? O desgaste que é lidar com as crianças com transtorno, né, do espectro. isso. Então, eh, como eu lhe disse, eu tive a oportunidade de estar próximo a essas mães, algumas delas, e tive o conhecimento da causa e da falta de comprometimento da administração pública, tanto na política pública para beneficiar essas crianças. Eu vejo que talvez eu seja até o culpado de que as coisas não aconteçam como deveria acontecer. Eu digo culpado no bom sentido porque eu abracei a causa e pelo fato de ser um alvo da atual administração, acaba tendo esse entrave, essa falta de comprometimento da prefeitura. Mas eu acredito muito que nós não vamos desistir jamais. Isso é fato e eu abracei. Hoje, como eu disse nesse instante, eu gosto sempre de repetir e não canso de falar isso. Me tornei um ser humano muito melhor e eu agradeço muito a essas mães, porque elas me ensinaram muito, elas me tornaram uma pessoa mais sensível a essa causa. E da mesma forma que acontece contigo, de descer as lágrimas, comigo também não é diferente. E acredito que qualquer ser humano sensível e que tem um amor ao próximo também tem acaba acontecendo isso. Bacana. Estamos aqui com o Paulo Henrique e esse assunto já nos tocou novamente aqui. E meu desejo é que, de fato, esses projetos de lei eles possam serem aprovados, possam ser revistos para que possa, como você falou, tem tanta gente aí que está necessitando, essas mães. Bacana isso também do apoio que você conseguiu essa aprovação na Câmara, do apoio a essas mães, porque imagino que precisam mesmo, a questão do psicológico precisa ser fortalecido, porque essas mães elas precisam se manterem firmes para cuidar dessas crianças. Parabéns, Paulo. Parabéns por essa Eu causa. até gostaria de pedir uma oportunidade. Sim, fica à vontade. Diante dessas situações todas, nós, através até de Preta Guimarães, uma pessoa que sempre esteve à frente, uma guerreira em todos os sentidos, ela teve a ideia de, junto com todas as mães atípicas, criar uma associação. E eu, como parceiro delas, tive a ideia de a gente tornar essa associação uma entidade de utilidade pública, Que para que legal elas isso. possam receber recursos, Muito entendeu? bom. E também foi aprovado, eu acho isso interessante, a gente tem que ressaltar isso também, porque não só aqueles que foi rejeitado, mas também teve alguns projetos aprovados lá na Câmara. Essa declaração Excelente. de utilidade pública foi muito interessante. Hoje a associação ela está aí preparada para receber recursos do governo municipal.
Eu espero que tanto esse como o futuro prefeito de Cacolé seja sensível a Vitória. essa causa, porque é uma vitória É uma delas, vitória de muitas que virão pela frente, porque eu acredito. que assim seja. Estamos falando de vários assuntos aqui, já falamos de vários projetos, estamos falando agora do autismo, projetos que foram aprovados. O que é que te motiva? Além disso do que a gente já falou, mas o que é que te motiva? Você está aí, pré-candidato novamente, quer uma reeleição, quer estar novamente atuando aí como vereador. De onde é que vem essa motivação, Paulo? Ó, veja só, eu sei que nós vivemos num momento muito difícil da política, onde as pessoas não acreditam na política nem no político. Mas eu sempre tenho dito isso, ainda acredito na política e acredito que tudo que acontece em nosso país, ele é envolvido pela política. Tem que passar pela política. E pelo fato dessa crença, isso me fortalece muito, como eu vejo que eu ainda posso fazer muito por minha cidade. Eu tenho um amor incrível por essa cidade, tenho um amor incrível por esse povo. Sou filho de Caculé e isso não me vejo morando fora de Caculé. Uhum. É uma paixão sem tamanho. Então, eu acredito justamente isso, eu acredito ainda nas pessoas. É isso que me motiva. E sabemos que eu sempre digo isso, talvez as pessoas pensem que o mal é maior do que o bem, mas não é. O mal se destaca pelo fato de estar sempre fazendo alguma coisa, mas o bem está lá e na hora que mais necessitamos, o bem prevalece. Outro dia eu fiz um post falando sobre isso, que o barulho do das pessoas que fazem o mal, se torna tão grande pelo silêncio de quem faz o bem. E eu vejo que não é aí o teu caso, não é o nosso caso também. E eu vou ouvindo você falar, isso aqui vai enchendo também o meu coração, e eu preciso te dizer isso porque a gente tem um slogan aqui dentro da B2B, que nós somos uma empresa feita de pessoas que acreditam no poder de transformar o mundo. E isso é fato. Isso permeia dentro do nosso coração. Então a gente está voltado sempre a fazer o bem, porque a gente acredita nas pessoas, apesar de a gente sabe que no caminho a gente encontra pessoas que não são tão bacanas assim, pessoas que querem às vezes se aproveitar. A gente vem falando um pouco da hostilidade, do se afastar. Tem muitas pessoas, eu falava disso hoje um pouco mais cedo aqui no Instagram, de pessoas que gostam de encontrar tudo pronto. E aí, quando as pessoas encontram tudo pronto, elas querem se aproximar, elas querem surfar a onda, mas tem poucas pessoas que querem dar as mãos e falar assim: vamos construir isso em conjunto? Cara, eu vou te apoiar aqui, vamos crescer todo mundo num processo do ganha-ganha. E tem muita gente que gosta de tirar muitas vantagens. E a gente aqui ainda assim continua acreditando e fazendo bem, como você vinha trazendo, Paulo. Eu penso muito nisso e pelo fato de ser uma pessoa cristã, eu acredito no bem das pessoas, eu acredito no amor ao próximo. É isso que eu tenho pregado. Claro que deixar bem claro que sou um ser humano como outro qualquer, Sim, sim, claro. eh, cometo meus erros, Não minhas há falhas, perfeição, e isso eu tenho é só Deus, né? mostrado para as pessoas que estou sujeito a erro, a errar, mas nunca faltou em mim a humildade de pedir desculpa. E aí, você falava na população não acreditar na política nem nos políticos. A que se deve isso? Eu não posso deixar de te perguntar isso. Não sou político, não sou de Caculé, sou de Salvador. Quem nos acompanha já sabe, não tenho nenhum partido, nada, mas nesse contexto de política, assim, por que não se acredita nem a política e não se acredita nos políticos, na sua visão? É um É bem uma coisa bem lógica. O que a realidade do nosso país hoje é justamente essa. Diante de tantos escândalos que aconteceu a nível nacional, que vem acontecendo há alguns anos a nível nacional, e as pessoas entenderam que generalizou. E a nível O- o- municipal? a nível municipal, a gente ainda tem uma certa credibilidade, porque as pessoas não conhecem só o político, conhecem o ser humano. Hum, Então, aí, quando você
você tem um respeito pelo ser humano, você é amigo das pessoas. Então, é isso em cidades pequenas como a nossa, tem muito isso, o respeito pelo vereador, o respeito pelo prefeito, respeito por qualquer liderança política, justamente por isso. E mesmo porque aquilo que eu disse um pouco antes aqui no início, a gente tem aquele papel do assistencialismo, de ajudar as pessoas, de estar próximo das pessoas, de fazer com que a vida das pessoas melhore diretamente, individualmente. Então, a gente tem esse papel que não é o papel do vereador, não é o papel do político. Então, por essa razão, as pessoas ainda têm um certo respeito, entendeu? Mas eu acredito que as pessoas têm que a população, de uma forma em geral, tem que entrar mais na política, tem que acreditar mais na política, porque é ela que transforma a vida das pessoas, é a política que transforma a vida das pessoas. Não é outra coisa. Então, se a gente começar, ainda mais as pessoas de bem, elas têm que estar bem. Eu digo isso na minha igreja sempre que eu peço à minha pastora e digo a ela que a gente tem que estar na política, a gente tem que entender a política, porque ali o legislativo ela tem uma parcela geral da população. Cada um representa uma parte da população. E ali está a maior representatividade do município, é no poder legislativo. E se a gente começar a desacreditar ou cruzar os braços diante disso, o bem vai perder para o mal. Então, por isso que é Bacana. importante as pessoas entenderem e ainda acreditar na política. Porque eu estou aqui porque eu ainda acredito na política. E acredito no político também. E para mudar esse contexto aí nacional, o vereador, deixa eu até voltar aqui e melhorar essa pergunta. O vereador, ele tem uma atuação só dentro ali do município, até para ficar bem claro aí que o vereador ele não tem uma autonomia para atuar em outros municípios, né? Até existe alguns conceitos, alguns vereadores que prometem, enfim, mas o vereador ele tem essa competência somente dentro do município. Mas na sua visão, para mudar essa ótica aí nacional, o que é que você acha que precisa ser feito para que a população ela passe a ter esse maior engajamento dentro da política? Eu acho que o ponto principal disso tudo é politizar mais a população, entendeu? Elas têm que entender o que é de fato a política. Porque a política, ela parte do princípio de que a gente tem que estar inserido nela, mas não pensando no benefício próprio, e sempre no coletivo. Porque quando você deixa a política pública para fazer a politicagem, ela deixa de ser o caminho correto para fazer as coisas. Então, infelizmente, a população ela procura o caminho mais fácil e do individualismo. E isso é que leva a gente entender que a população ela escolhe o que é bom para mim, mas não é bom para o meu município. O que importa é que é bom para mim. Muito bem colocado. Vamos lá. Eleições estão chegando. Já tá aí próximo mês, dia 6 chegando. Como é que você espera que seja conduzido esse processo aí do dia 6 de outubro? Em primeiro lugar, e acima de qualquer coisa, eu, em minhas orações, eu peço para que transcorra tudo em plena paz. Eu tenho minha preocupação diária é justamente isso. Que a gente sabe que às vezes a emoção transcende a razão e as pessoas acabam entendendo deixando de entender que dia 6 de outubro vai vir, mas vai vir dia 7, dia 8 de outubro e a vida nossa vai continuar. E aquilo que eu lhe falei antes, e eu sempre gosto de repetir isso, Caculé é uma pequena cidade, se torna uma grande família. Depois que passar todo esse processo eleitoral, nós vamos viver uma vida normal. Eu sou amigo do meu vizinho, eu sou amigo do meu colega de futebol, eu sou amigo daquele amigo meu de infância que teve em lados opostos e nós vamos nos unir novamente isso. Então, uma coisa que eu peço muito é que tenha paz e que as pessoas saibam escolher o melhor para não para cada um, o melhor para nós todos, para nossa cidade. E que o vencedor faça um excelente trabalho para o nosso município. O nosso município, ele hoje tem algumas carências que a gente tem que deixar bem claro aqui, que a gente não pode esquecer disso, que é na área de educação,
que a gente precisa melhorar muito a educação. Infelizmente, nos últimos anos, o IDEB tem caído, que é uma coisa que é rara, foi rara, porque nós passamos 16 anos aí com o IDEB bem, a educação boa. A saúde é O um outro. IDEB atual aqui de Caculé, salvo engano, tá 5, se é 5,4, 5,9 de 10. Não, mas ele tem caído nos últimos 2 anos. Um ano eu acredito que tenha sido até por conta da pandemia, mas o outro já não justifica. Eu acredito que seja o plano educacional do município. Mas eu tenho essa preocupação. E a gente tem que melhorar muito. Outro fator importantíssimo que a gente tem que melhorar muito é a saúde do nosso município. E não só a saúde pública, dar suporte também para a saúde privada, por conta de que Olha que interessante isso. porque a gente Como é que tem é que. isso aí? Eu acredito nisso. Caculé, ela é uma cidade de 23 mil habitantes, mas o fluxo de pessoas de 40 mil habitantes. É porque a saúde privada do nosso município é muito boa. É verdade, Nós temos profissionais verdade. excelentes aqui. Então a gente está aqui da assistência a 6, 7 municípios aqui dessa micro-região. Então a gente tem que fortalecer isso. E você falando aí até dessa questão da saúde privada, é uma pergunta que eu quero te fazer, que Caculé é extremamente uma cidade extremamente empreendedora e realmente fica, de fato, para a gente que está aqui e analisa o contexto, o cenário econômico, social da cidade, fica a uma lacuna. Dá para perceber aí vários desafios na parte de saúde, de educação e de emprego, mesmo sendo uma cidade extremamente empreendedora, grandes empresas aqui. A B2B também hoje está aqui localizada, sediada na cidade. Então, para você, como é que é e o que é preciso ser feito para dar a Caculé um crescimento sustentável? Veja só, Caculé ela já é diferenciada. E é bastante diferenciado, é Caculé fora da curva. Caculé é uma cidade de 23 mil habitantes, onde você não, são raras as cidades com esse número de habitantes que tem um Exato, potencial que Caculé tem. exatamente. E você está aqui há 5 anos, como você disse, então você não conheceu Caculé há um tempo atrás, Verdade. principalmente quando na gestão de Luciano Ribeiro. Ouvi falar É, muito. ela teve um desenvolvimento estrondoso. Caculé já sempre foi uma cidade promissora, muito tempo, muito promissora. Porque ela é acolhedora, ela é uma cidade que você que não é daqui, percebe-se isso, Sim, entendeu? Eu acredito que é muito importante a participação do poder público para que as empresas privadas elas desenvolvam e cresçam e tenham interesse de estar aqui no nosso município. Hoje a gente tem grandes empreendedores aqui em Caculé, como a Dimacol, o Esquadrão Mil, tem essas empresas de internet, Connect, HNet, que geram muito emprego, muito empregos. Mas a gente precisa ter um poder público municipal comprometido com isso. E a gente tem, eu tenho algumas ideias, entendeu? E acredito que Luciano também comunga com a mesma ideia, da gente fazer com que essas empresas, elas, além de crescer, que tragam novas empresas. E a gente precisa de um polo industrial em Caculé, a gente precisa disso, a gente precisa dar espaço, dar crédito a essas empresas, algum incentivo para que elas para venham atrair as empresas para cá, né? empresas para cá. Porque você, gerando emprego de empresas privadas, ela dá uma folga melhor na administração pública, porque você não tem aquela Perfeito, propulsão do perfeito. desemprego. E Caculé, hoje já o desemprego é muito pouco. Falta ter eu sempre digo que falta mão de obra qualificada. Não tem desemprego em Caculé. Caculé é uma das poucas cidades que hoje, se você entender, qualquer um que queira trabalhar tem um trabalho para ele. Qualquer um. Falta, às vezes, uma qualificação de cada um. Então, a gente precisa dar oportunidade para que as pessoas se qualifiquem. E aí é onde entra a parte da educação. Incentivo de cursos técnicos, porque a gente sabe que trazer uma faculdade pública para o município de Caculé não é uma coisa muito fácil. Então, acho que a gente não pode pregar aquilo que não é real. Mas você pode estar aqui trazendo cursos técnicos para que você profissionalize essas pessoas, porque o mercado de emprego em Caculé é muito grande. E eu tenho visto que a tendência é melhorar.
Legal. E é justamente desse ponto aí, Paulo, que eu iniciei hoje falando do B2B Day, que foi por perceber esse movimento da mão de obra sem uma devida qualificação, e a gente aqui atende empresas e a gente atende o público em geral. E a gente teve a ideia, vamos fazer um evento social, sem fins lucrativos, vamos atrair o público e vamos ensinar habilidades para esse público. Geralmente habilidades que você não encontra em faculdades, você não vai encontrar nas escolas, e a gente vai desenvolver 4 pilares da liderança, da comunicação, inteligência emocional e produtividade, que são esses 4 aspectos que as empresas elas mais valorizam de um profissional. Então a gente teve essa ideia, vamos trazer esse público para cá, vamos treinar esse público para que a gente possa oferecer às empresas profissionais mais qualificados. E o objetivo da B2B foi justamente esse também quando se instalou aqui. A gente viu essa lacuna e falou, olha, a gente tem como, de fato, melhorar a questão da educação, melhorar a questão do empreendedorismo, preparar mais empreendedores, porque a gente viu que já tinha grandes empreendedores na cidade, mas vamos dar oportunidades àquelas outras pessoas que também querem empreender, e a gente vem fazendo esse papel. E aí mas o que fica visível é que essas iniciativas, elas partem quase que na sua totalidade da iniciativa privada, perdão. Então, é por isso que eu estou aqui te estimulando a falar sobre esse tema, de como é que o poder público, de fato, pode também contribuir naquela questão que a gente vinha falando de dar as mãos à iniciativa privada com a pública, para que a gente possa fomentar ainda mais a questão da saúde, a questão do empreendedorismo, do emprego, da qualificação profissional. Veja só, eu acredito o seguinte, que as empresas privadas ela têm que acreditar na administração pública. Então tem que a administração pública ela tem que ter credibilidade junto a essas empresas e esses empreendedores. E o que tem que ser feito é justamente isso, é a gente tentar uma forma que a gente mostre que é interessante para nosso município e também para essas empresas estarem aqui. Eu penso na ideia de, se você puder, se o poder público municipal achar interessante, porque aí parte do executivo, você isenção de impostos por um período para que você tenha doação de um terreno, entendeu? Para que a pessoa, que a empresa venha a ser instalada aqui. Alguma coisa que gere esse interesse que crie na mente de qualquer empreendedor o interesse de estar aqui na nossa cidade. Que inclusive os grandes centros fazem isso, dessa forma, né? Exatamente. Como foi feito na Bahia, quando o governo do estado fez isso com a Ford, toda essa isenção, essas coisas todas. Esse a gente tem que ter alguns exemplos, a gente tem que copiar, o que é bom tem que ser copiado, a gente não pode achar que a gente tem que criar tudo. Eu acredito muito nisso, a gente tem que ter essa humildade de copiar as coisas boas e trazer aqui para o nosso município. Para isso, a gente tem que ter um chefe do Poder Executivo preparado para isso, preparado, que tenha esse conhecimento. Porque é parte do princípio de que nós vamos colocar o nosso município, a nossa empresa, que Caculé é uma empresa, na mão de um bom administrador. A gente tem que ter essa preocupação e esquecer um pouquinho aquela paixão pelo lado A, pelo lado B, porque eu sempre tenho dito isso para as pessoas, que seu time de futebol é seu time de futebol. A política não é o seu time de futebol. Você pode mudar, você pode evoluir, Olha que você legal, pode, explica entendeu? melhor um pouquinho aí sobre isso. Porque a gente tem a política no nosso município, e todos os municípios pequenos, ela é muito mais pela paixão. Não importa quem seja, tá ali. É emoção, né? É aquela coisa de você acreditar que meu lado é esse, eu vou defender de dentes e unhas. E a gente não pode, a gente tem que levar mais a política a sério. A gente tem que entender que a gente está procurando um gestor para gerir o que é nosso de fato. O que é que vem depois disso tudo? Como é que vai ser o nosso município? Então, a gente tem que estar alerta a tudo isso. Agora, Paulo, falando ainda nesse contexto que você está trazendo, que é bem interessante aqui, geralmente a gente ouve falar de política em 4 em 4 anos. Eu acho que, na sua visão, falta essa questão da educação do eleitor
Porque se a gente falasse mais de política, com essa clareza que você está nos trazendo aqui, você acredita que talvez o eleitor ele tivesse habilitado a votar, a dar seu voto de uma forma mais consciente e não nessa emoção da qual você trouxe? Eu acredito muito nisso, inclusive eu tenho conversado com o Luciano sobre isso, porque eu acho que a gente tem que implantar a política nas escolas. Olha que legal. É muito Fala mais aí interessante sobre isso, isso. porque se você não levar a política para as escolas, porque a nova geração, ela tem que vir mais preparada, com a mente E voltada. eu defendo o empreendedorismo nas escolas. Exatamente. É a Sim. mesma coisa a política pública, ela tem que ser implantada nas escolas. Porque o adolescente e o jovem, ele tem que começar a entender a política desde cedo. Mas a política E não pública, tendenciosa não também, né? tendenciosa, exato. Ela tem que ser a política pública, ela tem que ser aplicada na sala de aula para a gente poder trazer as juventude, os adolescentes, para que o futuro seja diferente. Até para nós que somos políticos, porque eu estou vindo de uma geração onde a política ela é muito desacreditada. Essa geração ela está muito desacreditada. Ela é árdua esse desafio nosso, justamente por isso, porque você entrar numa casa para falar de política pública, é difícil porque as pessoas pouco acreditam na gente por conta do que foi implantado a nível nacional. E aí a gente entra também nessa questão, né, nesse quesito da própria preparação, que você vai falando nas escolas, e eu vou imaginando aqui sobre a preparação também dos professores, e é um ecossistema, é um contexto global aí que também precisa estar preparado, porque quando a gente fala da formação de jovens, e eu tenho muito essa preocupação aqui também na B2B, a gente forma crianças, a gente tem cursos para crianças, jovens, a gente tem um curso de robótica, a gente tem um curso de finanças para crianças ali a partir de 4 anos. Então, há essa necessidade de uma preparação, principalmente quando a gente está falando de política, que vai desenhar o contexto, seja ele em âmbito nacional, estadual, municipal. Você concorda com isso? Com certeza. Como eu tinha dito há pouco tempo, quando a gente está aqui falando disso, é uma evolução natural do ser humano. Eu, eu sou pai há menos de 2 anos, de duas crianças, um de 11 e outro de 5. E aí eu começo dentro da minha casa, a ensinar meus filhos falar de política, de mostrar essa diferença. E peço eles para também conversar com os colegas dele na sala de aula. E a educação É, começa de casa. exatamente, Exatamente. porque Em é uma casa a coisa gente faz a extraordinária. mesma coisa. E isso, quando eu digo, como eu tornei pai há pouco tempo, talvez isso me amadureceu mais de ter isso e ter essa visão e falar, poxa, eu posso levar isso não só para meus filhos, levar lá na frente também e fazer com que meus filhos levam isso, né? Muito bacana. Um papo muito bom, muito agradável aqui com o Paulo Henrique. Paulo, vamos falar aqui de Caculé ainda, né? Vamos assentar aqui em Caculé. O que é que, na sua visão, falta em Caculé? A gente já falou de vários contextos, mas o que é que, na sua visão, é o mais essencial? O que é que está mais faltando em Caculé? E vamos fazer logo um bate-bola. O que mais falta em Caculé? O que Caculé assim, tem de bom e que pode ser incentivado? Olha, que eu sempre nos últimos anos, tenho percebido isso, falta mais investimento na educação, na cultura e no esporte. Eu vejo três fatores importantes nisso aí. Dois aspectos dos quais a gente ainda não falou: cultura e esporte. Fala um pouquinho mais disso aí. Eu vejo o Caculé no passado, ele teve um passado antigo, não é passado para Quantos tentar. anos? Desde quando eu me conheço por gente, eu acho que eu, menino, de adolescente, criança, Caculé sempre foi um destaque no esporte, entendeu? Em todas as áreas, futebol, vôlei, basquete, Olha que e legal. era muito interessante. A gente participava de campeonatos fora do município e tinha aquele incentivo. E isso nos últimos anos tem deixado de lado. Minha preocupação é justamente isso, porque o que tem ocupado o esporte são as drogas, prostituição, e eu vejo que a única forma de combater a droga, as drogas e a prostituição e outros, né, o esporte e a cultura. É verdade. E o esporte salva vidas.
Eu tive também o prazer de receber aqui Léo Esparta, que faz um trabalho incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele ali no Muay Thai. Um abraço, Léo. E são histórias incríveis, que foi uma outra história que eu também vi as lágrimas, porque ele contou uma história de Dejanira e foi contando outras histórias, a própria história dele, da construção no contexto geral, e fica evidente isso que você tá trazendo, porque o esporte, de fato, salva vidas. Exato. E em termos de cultura, o que é que você pensa? Eu acho que a gente tem que valorizar mais a cultura local, entendeu? Porque Caculé é uma terra de artistas, no teatro, na música. Eu vejo que a gente deveria ter mais isso, porque também na minha época de criança e adolescente, tinha festival de músicas, que era muito Poxa, que interessante. legal. Rapaz, Aqui tinha, festival de música não tem festival mesmo aqui de aqui música. no Cine Teatro, tinha um cinema que funcionava super bem, filmes, a gente tinha. Por que isso tudo se acabou? O que foi que aconteceu? Às vezes eu acredito, porque não é de hoje que isso. Não estou dizendo que é recente, que acabou recentemente, entendeu? Eu acho que falta de incentivo, entendeu? Eu acredito que a gente pode fazer mais isso. E aquilo que eu sempre tenho colocado, a gente tem que ter esse pensamento voltado para essas pessoas por conta de que, como você mesmo disse, a gente salva vidas, cria seres humanos, cidadãos de bens, e é através desse incentivo. E a gente precisa muito melhorar isso. Caculé precisa muito. E a gente falou do esporte, mas a cultura também, a música. É, Eu tive o prazer também de conhecer um projeto aqui que incentiva as crianças na parte da música, que é o Jardim das Borboletas. isso. O É pessoal uma me, ONG é muito. uma ONG, o pessoal me convidou, eu fui até lá, fui conhecer o projeto e achei também incrível, conheci todo o setup lá de música, enfim, achei algo genial esse incentivo. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá no Cine Teatro e aquele ambiente ali realmente é um ambiente muito propício para um cinema, para trazer essa parte cultural, para peças de teatro. A gente tem um aluno aqui que adora teatro também, e ela falava sobre esse sonho dela, e eu acho que realmente, eu acho que também sinto que falta. Você trouxe essa questão da cultura e do esporte, e sinto que talvez aí seja algo que o poder público possa também entrar. E também a iniciativa privada. Não sei se hoje tem vários incentivos, se tem alguns ou muitos incentivos das empresas. Você sabe dizer se como é que funciona isso aqui? Muito pouco, viu? Eu acho que justamente isso é porque não tem uma conexão de, do poder público com essas empresas privadas nessa área. Então, acho que pelo fato de. Porque nós acabamos, o poder público municipal, ele acaba sendo o exemplo de tudo. Então, quando parte do princípio de que a gente mostra para as empresas que isso é importante, que isso vai dar visibilidade à sua empresa, eles acabam incentivando e colocando recursos para que melhore o esporte e a cultura. Mas a gente não está tendo essa parceria. A gente vê que não tem muito essa conexão. Não é É. bem uma parceria, é uma conexão por conta de que eu vejo que vale a pena, o empreendedor de empresa privada vê que vale a pena incentivar ou investir no esporte e acaba investindo. Mas caso contrário, não. Também aquela questão que você falou, talvez dos incentivos, e é esse fato realmente de dar as mãos. Eu acho que precisa ficar claro também qual é o projeto, qual é a iniciativa e qual é o resultado. É o que a gente costuma dizer, qual é o porquê ou para que a gente está investindo nisso. Paulo, falando de presente, eu não vou deixar o passado lá, mas falando de presente e falando de futuro. Quais são as suas expectativas aí, para agora e para o futuro? Para agora, eu acredito que seja conduzir esse período eleitoral que nós vivemos agora com muita transparência, com respeito ao próximo e que a paz e a harmonia prevaleça. O futuro, eu espero de Caculé, como sempre acreditei, numa cidade promissora, que ela tem uma evolução onde venha trazer para todos os seus munícipes uma paz, tenha trazer
uma evolução, que venha ter vidas melhores para todos nós. Eu acredito muito, como eu disse antes, na política, acredito muito no fator de desenvolver um trabalho que venha beneficiar o município, não no individual, mas sim no coletivo, e que o próximo gestor, que seja ele quem for, tenha a visão de que as políticas públicas a serem implantadas no nosso município traga de volta a todos nós, acreditarmos que a política sim transforma as pessoas, é transformador de vidas. É isso que eu espero para Caculé, eu espero que do gestor, e também quero deixar aqui bem claro que eu sempre estarei do lado do que for melhor para Caculé. Eu tenho uma paixão enorme por minha cidade, por onde foi eu nasci, sempre vivi aqui, eu quero continuar vivendo aqui, não só como político, porque eu não nasci vereador e tenho uma certeza que não morrerei vereador, mas sim cidadão caculense. Muito bem. Aí você já me abre para aqui uma outra pergunta. Vamos pensar. Paulo, no dia 6, apurado lá os votos. Se o Paulo, ele não é vereador, ele não é reeleito. Quais são as perspectivas? O que é que Paulo tem aí de futuro? Paulo sendo vereador, quais são as perspectivas? Veja só, eu estou muito tranquilo em relação ao resultado da eleição, seja ele qual for. Eu tenho uma consciência de que dei o máximo de mim, acreditei em todos os projetos, acreditei nas minhas ideias, defendi, fui leal. Fui leal à importância que eu sempre coloco assim, a minha lealdade àquilo que eu acreditei, ao grupo que me apoiou e às pessoas que votaram em mim. Eu tenho um orgulho de dizer da minha lealdade, em momento nenhum eu deixei de acreditar nos meus propósitos. E se caso eu não for um vencedor nas eleições, eu serei um vitorioso na minha vida, porque tudo que eu fiz com amor, com paixão, entendeu? Por acreditar naquilo que eu fiz. Seguirei minha vida, antes de ser vereador, de estar vereador, eu fui correspondente do Jornal Sudoeste, tenho um bom conhecimento nessa área, tenho outros conhecimentos aí, eu vou viver na minha vida privada, investir na minha vida privada e seguir minha vida. Tenho hoje, que eu sempre digo assim, dois filhos maravilhosos que eu consegui ter depois de muito tempo de casado, depois de 27 anos, apareceu duas crianças em minha vida, Que legal! um de 11 e outro de Olha, 5 anos, que transformou muito minha vida, entendeu? Saber que depois de muito tempo de tentativas de ser pai, que sempre foi o meu sonho, e eu ganhar duas crianças, aí falar assim, ser chamado de pai todo dia, isso eu já parabéns. sou uma pessoa realizada, pelo que eu implantei na vida pública e hoje na minha vida pessoal. Sou fã quando você fala aqui, ó, 27 anos de casado. Eu sou fã. Eu falo assim, nossa, eu acho muito bacana, eu acho muito bonito pessoas que têm essa conexão e conseguem construir uma família duradoura, aí 27 anos, que não são 27 dias, com seus desafios, mas com suas bênçãos, com certeza. Veja só, a gente sabe que nem tudo é fácil, nem tudo foi flores na vida da gente, a falta de maturidade, muitas coisas, erramos muitas vezes, entendeu? Mas nunca deixamos de acreditar. E hoje eu me vejo como uma pessoa muito melhor, muito mais madura, um cristão, assim, de acreditar, acima de tudo, na força divina, no nosso grande Senhor. E isso me fortalece muito, isso deixa com que minha vida seja cheia de muita paz. E é tudo que eu quero para mim e para as pessoas. Muito bacana. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final de mais um B2B Talks. Eu tive o prazer aqui de receber hoje Paulo Henrique, um bate-papo muito legal. Paulo, minha gratidão. Foi um bate-papo muito bom, esclarecedor. E eu quero que você deixe aí para gente uma mensagem final para todo mundo que está aí nos assistindo. É livre, do seu jeito, da sua forma.
manda uma mensagem aí final para todo mundo que curtiu esse nosso podcast. Eu quero confessar a você que no início eu fiquei nervoso, ansioso por estar aqui, mas eu tenho, acima de tudo, a agradecer a você por ter me deixado muito tranquilo. Foi um bate-papo muito bom, muito proveitoso, me senti à vontade, então é muita gratidão por isso. E a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e principalmente aquelas que me conhecem, que me apoiam, que acreditam em mim, eu quero deixar minha eterna gratidão por tudo. Eu tenho sempre mostrado para as pessoas que eu sou um ser humano comum, como todos nós entendemos que existe falhas, mas que o meu coração ele é imenso e eu tenho muito respeito, muito amor pelas pessoas e acredito que as pessoas também têm isso por mim. As divergências, elas são naturais por conta de que vivemos num país democrático. Respeito quem pensa o contrário, respeito quem não simpatiza por mim, mas eu sempre quero deixar para todos vocês aqui a minha eterna gratidão, o meu eterno amor por essa terra, por essas pessoas, e eu quero que acredite em mim, acredite no meu trabalho, acredite no ser humano que eu sou e cada dia eu me transformo e quero que transforme em um ser humano melhor. Meu eterno gratidão e também um forte abraço a todos vocês da minha querida Caculé. Muito bacana. Eu vejo que o Paulo ele vai falando e vai ficando emocionado e a gente vai vendo as verdades, a verdade nas palavras dele. Muito bacana. Foi um prazer imenso receber você aqui, Paulo. Quero agradecer novamente a vocês que nos apoiam, que acreditam aí no empreendedorismo, que apoia o nosso processo de educação, a nossa causa social. Agradecer a você, nossos patrocinadores, a vocês, nossos patrocinadores, Cacolé Gás, Grupo Nato, Nacional Gás, a Moto Mais, a Conect Telecom, a Loja Identidade, a Aramis que me investiu hoje. Gratidão a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo que para mim foi incrível. Imagino que para vocês também tenha sido incrível. A gente pôde conhecer não somente um vereador, mas o ser humano ali por trás, e isso foi o que ficou mais em evidência aqui, claro, com vários projetos, vários objetivos aí para a cidade. Essa cidade que eu também aprendi a amar, estou aqui já tem 5 anos, então fica meu forte abraço e sempre dizendo para vocês que acreditem sempre que você é um ser humano especial, que você é um ser humano que pode fazer grandes feitos, você só precisa continuar. O cair é normal, ficar no chão, não. Então, se caiu, levanta, continua a caminhar, porque uma hora a conta fecha. Até mais, até a próxima. Acesse a gente, segue, coloca o sininho, curte aí. B2B Talks. Até a próxima.